Lady Gaga já venceu Grammys, Oscar, Emmys, Globo de Ouro e basicamente toda a premiação voltada a algo que ela já se propôs a fazer em seus mais de 10 anos de carreira. Aclamada na música, cinema e TV, é claro que ela é também reconhecida por seu talento como compositora, por assinar quase todas as músicas do seu próprio repertório. No entanto, antes de chegar com tudo em 2008 com o single Just Dance, Gaga fez os seus primeiros contatos na indústria compondo para outros artistas. Mas diferente de outros nomes que deram seus primeiros passos da mesma forma, a Gaga não vendia suas obras de forma avulsa e quase toda a composição dela para outras pessoas tem uma pequena história de bastidores por trás, que entre escolhas e acasos da vida, colaboraram bastante para sua ascensão na música pop. Outras, no entanto, só aconteceram devido a alguns pequenos imprevistos. Quais serão elas? Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, e hoje a gente está aqui para relembrar as várias vezes que Lady Gaga apareceu nos créditos de músicas de outros artistas, mas não exatamente como um feat. Apesar de hoje em dia ela estar mais focada em seus próprios projetos, de Britney Spears a Pussycat Dolls, a rappers como Kitty Cudi e até mesmo boy bands, Lady Gaga é uma compositora de mão cheia e já mostrou que pode dar um hit para qualquer pessoa, independente do gênero em que ela atue. Alguns até poderiam ter custado uma parte da própria carreira dela, mas vamos por partes, porque por aqui a gente começa com a faixa Hypnotic, escrita pela Gaga para Jennifer Lopez. Em 2011, a J.Lo deu uma boa reavivada na carreira dela com seu super hit On The Floor, coincidentemente lançado na mesma semana em que a Gaga lançou seu single Born This Way, mas o rolê dessas duas rolou um pouquinho mais pra frente. RedOne era um dos principais produtores tanto do novo álbum da Jennifer quanto da Gaga. Os discos de cada uma saíram na segunda metade do primeiro semestre de 2011, porém quando vazou na internet a faixa Invade My Mind, que ia estar no álbum Love da Jennifer, a Gaga teve um estalo. Ei, o que é que tá acontecendo aqui? O RedOne basicamente usou a mesma base tanto nessa música da Jennifer quanto no single Judas da Gaga, que sequer ainda havia sido lançado. Em 2017, o jornal Daily Mail vazou a conversa que os dois tiveram lá em 2011, assim que a Gaga percebeu a similaridade das músicas. Na manhã de 17 de março de 2011, a Gaga mandou algumas mensagens pro RedOne, onde entre outras ela falava: Red, precisamos mudar a batida de Judas, parece demais com o Invade da J.Lo. Cara, temos um grande problema. Red, sou exatamente como Judas, eu posso ouvir que o mesmo MIDI foi usado e movido. Você precisa mudar a faixa para ela, até o formato é o mesmo. Eu acabei de ver no Paris Hilton como um vazamento. A Gaga mandou mais algumas mensagens falando que o principal medo dela era que as pessoas pensassem que ela tinha copiado a J.Lo. A música ainda não tinha sido lançada oficialmente, mas enfim, já estava na internet. E daí que ela sugeriu que o RedOne acreditasse ela como produtora dessa música da Jennifer, e de brinde ela ainda daria uma composição pro álbum Love, no caso, a faixa Hypnotic. Pra quem não entendeu muito bem esse rolê, Judas foi gravada e produzida antes de Invade My Mind, e a Gaga colaborou com o RedOne na criação dessa bendita base. Ela não diretamente trabalhou com a Jennifer, mas dadas as circunstâncias, em uma outra mensagem pro RedOne ela falou: se, e se somente se você me dar créditos de produção de Invade My Mind, eu darei a música Hypnotic pra ela. Porque se alguém perceber as similaridades, eu posso dizer, eu trabalhei naquela música com o RedOne. A Gaga de fato foi creditada em duas músicas desse álbum da J.Lo, em Invade como produtora e em Hypnotic como compositora. Muita gente na época até estranhou um pouco o motivo da Gaga, super famosa já naquela altura, ter participado tanto desse álbum da Jennifer. Naquela época ainda não era muito comum essa cultura de hoje em dia de todo mundo colaborar com todo mundo. E bem, hoje a gente sabe que nenhum e nem outra surgiu de forma espontânea. E o bom é que a gente ficou sabendo de todo lado da Gaga com o RedOne, mas a conversa dele com a J.Lo ficou aí um mistério de como ele resolveu isso com ela. Para quem não acompanhou o caso, essas mensagens só vazaram por conta de um processo que a cantora Rebecca Francescatti moveu contra a Gaga e o RedOne, acusando eles de terem plagiado uma música dela, de 1999, chamada Judas. As mensagens foram anexadas como parte do processo, que aliás foi resolvido bem rápido. A Gaga depois até processou essa Rebecca por conta da acusação não ter fundamento nenhum, e a única preocupação dela, na verdade, era uma outra bem diferente. Só pra constar, Hypnotic nunca havia sido cogitada pro Born This Way, caso alguém tenha pensado isso. A música era uma bem antiguinha que a Gaga havia dado pra uma colega de gravadora dela, chamada Tammy Chin, porém ela não lançou oficialmente, pois o álbum dela de 2008, o Prima Donna, teve o seu lançamento cancelado. A playlist com todas as músicas que forem citadas vai estar aí no comentário fixado do vídeo pra vocês ouvirem com calma depois, mas aproveitando esse gancho, a gente já pode ir para o segundo caso. Como vocês já devem saber, antes de assinar com a Interscope, a Gaga era gerenciada pelo Akon, que tinha um selo chamado Conlive. Na verdade, ele ainda tem esse selo.
E ali por 2008, além da Gaga, ele também gerenciava essa cantora Tami Tim. Tanto que ele fez um bem bolado na época e as duas foram contratadas para fazer os shows de abertura da turnê de 2008 da boy band New Kids on the Block. A partir desse ponto, a Tami foi meio que sumindo da mídia, ela perdeu o contrato com o Akon, perdeu o contrato que ela tinha com a Pepsi também, enquanto a Lady Gaga, como a gente bem sabe, só foi subindo. Pouco a pouco ela ia conseguindo se destacar no meio da multidão, e a Interscope, que já estava ali de olho nela, escolheu a faixa Full Service, que a Gaga havia escrito, pro álbum que o New Kids lançou naquele ano. O álbum se chama The Block e alcançou o segundo lugar na Billboard. Eu já ouvi falar em algum lugar que essa música a princípio era para ter sido um dueto entre eles, mas como a Gaga ainda não era muito famosa na época, os vocais dela foram substituídos pelo do grupo New Edition para o lançamento. E pra ver como o mundo dá voltas, né? Meses depois a bonita estava lá em primeiro lugar na Billboard com Just Dance. Quem aí já é fã de longa data provavelmente deve lembrar da lendária turnê Fame Kills, que estava planejada ali pro finalzinho de 2009 em parceria com Kanye West, mas que foi cancelada logo após o episódio lá do Kanye com a Taylor no VMAs, né? Essa tour prometia ser um acontecimento, só as imagens promocionais dela já eram uma coisa bem uau, mas enfim, a Gaga nunca escreveu nada pro Kanye, mas no meio desse processo aí ela acabou dando uma música pro apadrinhado dele, o rapper Kid Cudi. Ou melhor, eu falei que a Gaga nunca escreveu nada pro Kanye, mas o single que ela escreveu pro Kid se chama Make Her Say e conta sim com a participação do Kanye. Essa música, aliás, poderia até ser um feat oficial dos três, porque ela usa o sample de Poker Face na música inteira. É tipo aquele cara lá falando em The Light Is Come da Ariana, sabe? Porém, a Gaga não foi creditada pelos vocais. Nesse caso, agora que eu me toquei que eu nem sei se ela foi creditada só pelo uso do sample ou por ter escrito alguma outra parte da música. Mas seja por um ou por outro, a contribuição dela certamente foi um dos fatores que ajudou aí a música a vender mais de 1 milhão de cópias. Um dos Little Monsters mais ilustres que a gente conhece, Ada Lambert tá aí sempre dando um jeitinho de mostrar o quanto ele é fã dela. Os dois até já cantaram juntos em um show do Queen em 2014 na Austrália. Durante sua participação em Glee, ele também fez um cover de Marry the Night, mas a história deles começou lá atrás, ainda na época do seu álbum de estreia. Apesar da mídia ter tentado criar uma mini rivalidade entre eles, o Adam até chegou a ser chamado por alguns veículos de a versão masculina dela. Juntos, os dois gravaram a faixa Fever, lançada no disco For Your Entertainment. No dia que a música ficou pronta, o Adam tweetou: "Sim, é verdade. Ontem passei o dia em estúdio com a imensamente talentosa e criativa Lady Gaga gravando uma música que ela escreveu. Eu amo ela." Quando eu falei que os dois haviam gravado a faixa juntos, é porque, apesar desse não ser um feat oficial dos dois, a Gaga é creditada pelos vocais de apoio. Mas olha, tem que ouvir com bastante atenção se quiser encontrar os vocais dela ali, viu? Eu mesmo nunca encontrei. Muita gente conheceu a Gaga durante a icônica performance dela no Miss Universo 2008. Essa performance gerou bastante buzz, tanto que no ano seguinte a personalidade da mídia Heidi Montag usou esse mesmo spotlight como plataforma para alavancar sua carreira musical. Por aqui a gente já viu que esse plano não deu muito certo, a Heidi investiu mais de 2 milhões de dólares nesse álbum de estreia dela, que só vendeu 900 cópias. A bonita era tão iludida que até chegou a falar que o disco dela ia ser melhor que o Loud da Rihanna, que saiu ali pela mesma época, só porque o dela levou 3 anos para ficar pronto, enquanto o da Rihanna apenas 2 meses. A lógica por trás desse raciocínio até hoje é uma incógnita, mas o lance todo é que esse rolê da Heidi com a Gaga foi bem mais além do que o hype do Miss Universo, porque a Gaga quase participou desse álbum da Heidi. Em 2008, pelo site da revista US Magazine, a Heidi divulgou como single promocional a faixa Fashion, escrita por ela mesma, Gaga Mello. Como foram aí quase 2 anos entre a divulgação do single até o lançamento do álbum em janeiro de 2010, a faixa acabou sendo cortada da versão final do disco, o que no fim das contas eu acho que a Gaga deve ter até agradecido, porque pelo menos esse fiasco ela não carrega nas costas. Como na vida é muito importante a gente ter quem nos apoie, na entrevista para US no lançamento, o marido da Heidi, o Spencer Pratt, falou que essa era a melhor música que ele já tinha ouvido na vida dele. Fofo. Mas bom, como eu falei no começo do vídeo, por conta de escolhas e acasos da vida, a Gaga teve uma relativa sorte de alguns dos seus principais hits não ir parar nas mãos de outras pessoas, e isso porque ela mesma ofereceu a elas. Eu acredito que muitos de vocês aí já devem conhecer a história por trás de Telephone, que primeiro foi oferecida pra Britney na época que ela tava gravando o Blackout e tal. Pra quem não sabe, isso realmente aconteceu, e até uma demo bem crua com os vocais da Britney vazou anos depois, quando a versão oficial da Lady Gaga com a Beyoncé já havia sido lançada e tudo mais. E assim, teorizar se a música teria ou não dado certo com a Britney é um grande e se,
Porque nesses casos de músicas que passam por essa dança das cadeiras, a gente quase nunca consegue imaginar ela na voz de outra pessoa, além do artista que de fato lançou ela. O que a gente sabe de certeza, no entanto, é que no fim das contas Telephone deu muito certo com a própria Gaga, mas a Britney ter recusado ela não foi o fim das tentativas da Gaga ter uma de suas composições gravada por ela. Tudo bem que rolou quase que não rolando, mas em uma das versões especiais do Circles pro iTunes na Europa, olha só que específico, hein? A Britney incluiu a faixa Quicksand como uma das faixas bônus do seu 6º álbum de estúdio. Por conta da música não ter entrado na versão normal do disco, ela infelizmente não está disponível nos streams, mas vocês podem encontrar ela facilmente aqui pelo YouTube mesmo. Na versão oficial de Quicksand, assim como Fever do Adam, a Gaga também participa do vocal de apoio, mas nesse caso dá pra perceber bem nitidamente a participação dela no refrão. Se eu não me engano, a versão inteira apenas com os vocais da Gaga nunca vazou completa, mas entre vários trechos que foram saindo aí na internet, o pessoal conseguiu montar aí um feat improvisado das duas, e olha, funcionou tão bem que eu acho que os mais desavisados nem devem perceber que é uma montagem. Mas se o simples fato da Britney ter escolhido a segunda opção, vamos dizer assim, que a Gaga enviou pra ela, garantiu que um dos maiores hits da Amanda Monster ficasse com ela mesma, essa não foi uma situação que aconteceu apenas uma vez, pois um caso quase igual rolou novamente, só que dessa vez com Pussycat Dolls. Durante as gravações do segundo álbum do grupo, o Doll Domination, a banda recebeu várias demos, e assim como Too Little Too Late da JoJo poderia ter ficado com elas, o mesmo aconteceu com Just Dance. Uma vez eu falei por aqui que o grupo tinha recusado essa música, e nossa, o que teve de gente falando que eu tava inventando porque não tinha como, porque a própria Gaga tinha escrito ela, não teve. Dessa vez eu vou deixar que uma própria integrante do grupo fale isso, e daí qualquer coisa, quem não quiser acreditar, vai lá tirar satisfação com ela. Lady Gaga, Just Dance. I mean, obviously Yes. you love dance. Is there more to that story? Tell me. There is, actually. When Lady Gaga was just getting started, she was signed to our label mostly to focus on writing for the Pussycat Dolls album. Yeah. So Just Dance was a track written for the Pussycat Dolls. We passed on it. Gaga took it. She smashed it. She's phenomenal. Yeah. You passed on Just Dance. We passed on, well, I say we. I had nothing to do with it, but yes, they passed on it. Como eu já falei por aqui em um vídeo sobre o grupo, várias músicas desse segundo álbum do PCD vieram do primeiro álbum solo da Nicole, o Her Name is Nicole, que teve o seu lançamento cancelado, mas pelo menos o material que tinha sido produzido para ele foi reutilizado com a banda. Teve também músicas extras de outros produtores e compositores que fizeram trabalhos exclusivamente pensados para esse segundo disco delas, mas aquela coisa, com a Nicole sempre tendo a voz mais ativa. E como a gente bem sabe, ela por vezes dormiu no ponto quanto a algumas escolhas de repertório. Ela dispensou We Found Love, a própria On The Floor, que ficou com a J.Lo, e quando a Lady Gaga, antes de ser a Lady Gaga, enviou 2 músicas pro grupo, ela deixou Just Dance passar e ficou com uma chamada Elevator. A faixa é a 12ª da edição normal do Doll Domination e tem a sua composição assinada por ela, Stephanie Germanotta. Assim como Telephone, não dá pra gente saber se Just Dance seria ou não um hit com a Nicole e o Pussycat Dolls. A única coisa que a gente sabe é que ela foi um grande smash com a Gaga e que a história dela, da Gaga no caso, no mínimo do mínimo seria um pouco diferente sem 2 dos principais hits que ajudaram ela a se consolidar como uma das maiores artistas pop de todos os tempos. Além do talento que isso ninguém ia conseguir tirar dela, essa bonita teve bastante sorte. Às vezes eu até me pergunto se a carreira da Bonnie McKee teria hoje um outro status caso ela mesma tivesse gravado California Girls ou Teenage Dream. Mas aí valeria a mesma coisa que eu acabei de falar da Britney e da Nicole, porque querendo ou não, a Kate também teve um papel bem essencial em fazer de todas elas um grande hit. Enfim, choices. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não vai esquecer de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!